Eu quando aprendi sobre isto, sobre o reprimir, houve muitas coisas na minha vida que eu corrigi. Como, por exemplo, e há muitas coisas que você pode corrigir também. Que é o caso, por exemplo, quando for espirrar. Quando for espirrar, vamos imaginar que você até vai num sítio cheio de gente e há muitas pessoas, sabe o que é que fazem? Reprimem o espirro. Ora, o espirro é algo que o nosso organismo foi constituído e foi feito por Deus, o nosso organismo, nos quais o espirro faz parte do funcionamento do organismo. E se a pessoa tem uma vontade de espirrar, ou seja, é o próprio organismo que precisa de expelir algo que não faz parte do organismo e por isso é que nós espirramos, então o que é que você deve fazer? Deve tentar reprimir o espirro, que é para os outros não dizerem que eu espirrei muito alto. Deve você reprimir o espirro, que é para não parecer mal. Ou como você deve espirrar? É que há pessoas que reprimem estas emoções. Um conselho que eu lhe vou dar é sem dúvida este. Eu quando vou espirrar, quando aprendi sobre isto, eu afasto-me um pouco e dou um espirro, mesmo espirro, para libertar o que tiver que libertar, mas nunca de maneira nenhuma reprimir o espirro. Já houve alturas em que eu reprimi o espirro e reprimi de tal maneira que até fiquei com dor. Dor nas costas, ou dei mau jeito ao pescoço, ou até aqui um osso aqui de baixo, dei mau jeito aqui no osso na barriga. Até fiquei todo contorcido. Nunca aconteceu consigo? Comigo já aconteceu várias vezes. Porque quis reprimir o espirro. Outro exemplo disto do reprimir é sem dúvida também o bocejar. Quando você tem vontade de bocejar, eu vou dizer o que eu vou dizer e até vai ficar gravado. Por exemplo, quando estava na Igreja Logos, uma das coisas que eu mais admirava era a liberdade de bocejar. Porque até o pastor na frente, ou até mesmo lá em frente ao público, se tivesse vontade de bocejar, ele bocejava. Abria a boca, punha a mão na frente e dava um grande bocejo. Mas outras pessoas, por causa da aparência, para os outros não pensarem, então eu sou o pastor e vou bocejar. Ou então está na reunião, o pastor está mesmo a olhar para si, mesmo de frente. E você então parece mal eu bocejar. Mas vai pensar que eu estou com sono, ou que não estou a gostar da pregação, ou há sempre estes pensamentos que Satanás vem à nossa mente para nos atrofiar. Porque é normal do nosso organismo, se o nosso organismo precisa de espirrar, você pode e deve espirrar. Se você precisa de bocejar, você pode e deve bocejar. Então, uma das coisas que eu admirava lá na Igreja Logos, na Logos Comunhão Cristã, era sem dúvida, às vezes ver pessoas que abriam a boca e bocejavam. E às vezes até no louvor, estavam de braços no ar e até era uma pessoa certa autoridade dentro da igreja, pastora e tudo, e estava assim com o braço no ar e de repente bocejou, estava a adorar a Deus, bocejou, pôs a mão na boca, normalmente, e depois continuou a adorar a Deus. E eu pensei, pois, realmente, se é normal uma pessoa bocejar, para que tantos problemas? Depois eu pensei, eu se estivesse a adorar a Deus com as mãos no ar e me apetecesse bocejar, eu iria ao máximo tentar encobrir ao máximo que estava a bocejar, para ninguém ver. Estão a perceber que isto é tudo um jogo de aparências? E se o nosso organismo tem esta necessidade de bocejar, os irmãos podem bocejar à vontade, se nós não devemos nos entregar a este jogo da aparência. Se o seu organismo tem esta necessidade de bocejar, então faça-me o favor de bocejar. E não se limite. Nunca e em maneira nenhuma reprimir é bom. E nós vamos estudar muito sobre isto e sobre estas áreas. Outras coisas também importantes, antes de nós entrarmos mesmo dentro da ira, é em que tipos de coisas ou áreas se manifesta a ira. A ira, por exemplo, manifesta-se entre marido e esposa. O que é que você acha? Poucas vezes ou muitas vezes? Muitas vezes. Entre jovens, por exemplo, que desejam que os pais morram. Eu lembro-me quando era mais criança, às vezes desejava que os meus pais morressem, que era para sentirem bem na pele
aquilo que me estavam a fazer. E depois até imaginava um funeral e montes de coisas. Ou então às vezes na escola, lembro-me também quando era mais miúdo, quando estava na escola, na primária, ou mesmo já na minha adolescência também, na secundária, que às vezes pensava em alguns colegas meus e pensava, era bem feito que morressem, menos desapareciam. A raiva, aquela ira que estava dentro de mim, reprimida por causa de certas situações, fazia-me pensar na morte deles. Portanto, a ira faz desejar a morte para algumas pessoas. A ira faz desejar, por exemplo, a morte para o patrão, ou a patroa, ou aquela senhora que me tem feito mal. Faz olhar para aquela pessoa e dizer, se tu não existisses, toda a minha vida seria diferente. E todas estas áreas, nós estamos a ver ira encoberta. Pessoas, por exemplo, que não suportam os seus familiares. Já estou farto de ver aquela pessoa. Gostava de que desaparecesse. Também acontece empregados que odeiam os colegas de trabalho. Vizinhos que se odeiam. Pessoas até que se detestam a si mesmas. Você nunca se detestou? Já estou farto de estar aqui. Você detesta-se. Estou farto de ser assim, desta maneira. E você tem uma ira que se vem a arrastar, que está dentro de si, e você sente-se farto de si. Queria era morrer. Nunca desejou morrer. Quando era mais novo também, às vezes estava lá na cama e disse, é hoje, Deus, eu quero morrer hoje. Leva-me já. Quero-me já embora. É para eles aprenderem. Queria sempre morrer por causa de várias situações que me aconteciam. Também há pessoas, por exemplo, que têm raiva de Deus por causa da pessoa que morreu. Morreu o meu pai, fico com raiva de Deus. Ou morreu a minha esposa durante o parto. Isso é coisa que se faça, Deus. Tu mataste a minha esposa e ficam com raiva de Deus porque não conseguem conceber um Deus que permite a morte da esposa durante o parto. Pois eu quero lhe dizer, querido irmão, quando a sua esposa for ter o filho, pense pelo menos que pode acontecer. Esperemos que não aconteça, obviamente. Mas é bom estar preparado na sua mente para que se acontecesse, como é que você iria reagir. Há outras áreas também onde se manifesta a ira, que é, por exemplo, quando as coisas não correm da maneira que você deseja, sabe o que é que você faz? Você rói-se por dentro. Você fica todo mal por dentro. Eu não queria que isto fosse assim. E você anda ali, com os dias a passar, a roer-se por dentro por causa daquela situação. E a pessoa anda com aquele sentimento dentro de si, acumulado, e deixa arrastar, anda com aquela situação dentro de si, a infernizar. Você já não sabe o que é que há de fazer.